Shalom, shalom. Good morning. Guten Morgen. Faço excepcional. Sexta-feira. Sextou. Aqui, coloca água aqui pra mim. Sem ser gelada. Faço excepcional sexta-feira. Hoje, dia 7 de março, nós vamos ler Provérbios 7. Provérbios 7. E abra aí a sua Bíblia, na versão que você tiver. Vamos ler. Que o Espírito do Senhor nos acompanhe nessa leitura. Pode. Que o Espírito do Senhor nos acompanhe nessa leitura, nos trazendo entendimento, discernimento da sua palavra. E que nessa manhã nós sejamos edificados. Vamos aprender um pouco mais. A gente tem aqui mais uma vez, né, um relato, uma advertência a respeito da imoralidade sexual. A gente vai ver isso no Antigo Testamento, vai ver isso no Novo Testamento e no livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, Salomão vai falar muito mais sobre isso. São estratégias usadas pelo inimigo desde o começo, para levar pessoas a pecarem, para se distanciarem de Deus, né? Então, que você possa nessa manhã ouvir os conselhos, ouvir essa palavra, colocar em prática, se deixar moldar, trabalhar no seu coração. A melhor idade para se buscar a sabedoria é quanto mais novo, né? Quanto mais novo a gente for, quanto mais jovem a gente for, quanto mais criança a gente for e a gente ter acesso a essas palavras, melhor seria, né? No entanto, às vezes a gente já bateu muita cabeça, já errou muito e ainda é tempo de mudar. Mas a gente poderia ter evitado muitos problemas se a gente tivesse tido acesso a essas palavras quanto mais cedo, né? Então, Provérbios 7 começa dizendo... Eu leio na versão da Bíblia Viva, tá, gente? Essa aqui é a nossa caderneta personalizada do livro de Provérbios, que você pode adquirir a sua para a Jornada da Sabedoria. Aqui a gente tem todo o livro de Provérbios, tá? Do 1 ao 31, uma página com o texto, uma página com um espaço para anotação. E aí ela é toda assim, uma página com o texto, uma página com espaço para anotação. Você pode escolher a flor, você pode escolher a fonte, você pode escolher a foto que você quer na capa, o seu nome, e fica muito linda, é fininha, é fácil de carregar, fácil de te acompanhar para onde você for, tá? Então nós vamos aqui, Provérbios capítulo 7, que começa dizendo assim: meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Mas como que grava na memória? Repetindo a leitura, né? A gente só consegue gravar na memória aquilo que a gente repete sempre. Aquilo que tá sempre ali, ó, relembrando. Por isso que é importante a gente vir para essas repetições. Lê novamente, lê todos os dias, ter acesso à palavra, senta, estuda, lê. É muito bom também você reescrever o texto. Quando você quer memorizar, reescrever é muito bom, é muito importante. Então faça isso, tá? E aí ele tá dizendo assim: guarde na memória as minhas instruções. Obedeça às minhas ordens e você viverá feliz. É obedecer nas ordens de Deus que você vai ser feliz. Dê à minha lei o mesmo valor que você dá aos seus olhos. O cuidado com a lei. Dê à minha lei o mesmo valor que você dá aos seus olhos. Pense nelas quando for fazer alguma coisa com as mãos. Grave-as bem firme em sua memória.
Ame a sabedoria como a uma namorada. Ame a sabedoria como um parente muito chegado. Olha só como é que Salomão enfatiza a questão de eu ter sabedoria. Eu preciso gravar, memorizar, amar. E quando ele fala ame a sabedoria como você ama uma namorada, é muito fácil lembrar quando a gente começa o namoro. A gente quer ficar o tempo todo grudado com a pessoa. A gente quer falar com ela o tempo todo. A gente quer abraçar o tempo todo. A gente quer conversar o tempo todo. E olha como ele faz essa comparação. A Núbia Grossa dizendo, eu amo Provérbios. É um livro muito maravilhoso, né, Núbia? E aí, você precisa amar a sabedoria, como quem ama um namorado. Buscar estar com ela todos os dias, ansiar. O que Deus tem para mim hoje? Eu preciso pensar no que Ele quer me ensinar. Eu preciso pensar no que Deus tem para mim hoje. Porque a sabedoria é ter uma boa compreensão da vida. Você vai saber tomar decisões que a maioria não sabe tomar quando você tem sabedoria. A sabedoria traz para você duas coisas muito importantes, que é o bom senso e o discernimento. Coisas que não se aprende na escola. Não tem uma matéria lá na escola de bom senso. Você tem a interpretação de texto, mas o discernimento não. Com a sabedoria você vai saber em quem você deve confiar. Com a sabedoria você vai observar as pessoas falando com você e você vai saber se elas estão sendo sinceras ou não. Com a sabedoria você vai saber a sociedade certa que você vai ter. Com a sabedoria, você vai saber viver cada momento da sua vida da melhor maneira possível. Com a sabedoria, você vai saber dar boas respostas a todos que lhe perguntam. Sabe aquela situação em que você não está preparado e que você não sabe como responder? Quando você tem sabedoria, você sabe responder a qualquer pessoa, a qualquer momento, seja qual for o questionamento. São promessas. Quem tem sabedoria vive mais. Quem tem sabedoria tem uma mente mais evoluída em relação à maturidade. Porque a sabedoria não vem com a idade. Não vem. Não pense que quanto mais você vai ficando velho, não. Amadurecer é diferente. Envelhecer é uma coisa, amadurecer é diferente. Tem gente que fica velho e tolo. Tem gente que continua velho e tolo, tem gente que não observa as coisas que acontecem e tem uma velhice tola. Então não se engane, você pode ser uma pessoa jovem e sábia e você pode ser um velho tolo. Então a gente precisa, gravar as instruções, ele falou, grava as instruções. Se você quiser ser feliz, se você ama a sua vida, você precisa buscar sabedoria. Mas a gente lê tantas coisas, assiste tantas coisas, a gente tem tempo para tantas coisas, mas a gente esquece de buscar e pedir a Deus sabedoria. Essa palavra tem que estar nas nossas orações. Quando a gente vê Salomão lá no livro de Reis, tendo a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele pede sabedoria. Move o coração de Deus. Ao ponto de Deus dizer para ele, porque você não me pediu mulheres, porque você não me pediu bens, porque você não me pediu fama, porque você não me pediu uma vida longa, eu vou te dar não só sabedoria, mas todas essas outras coisas. E aí a gente vê aqui, ó, ele falando, ame a sabedoria como você ama uma namorada. Quão difícil é vivermos essa palavra. A gente pode gostar, estar afeiçoado, reconhecer os benefícios dela, mas daí a amar a sabedoria como amo o namorado, aí o buraco é mais embaixo. Aí a entrega é maior. Aí é outro nível de interesse. Ame a sabedoria como a quem ama um parente muito chegado. Já viu aqueles primos que são inseparáveis?
que amam estar grudado um no outro, aquela sobrinha com a tia, aquela avó que você ama demais. É isso. Assim, se você amar a sabedoria como você ama uma namorada, se você gravar firmemente na sua memória, como que grava na memória, gente? É por isso que eu tô aqui todos os dias lendo Provérbios com vocês. Porque vocês vão memorizar quando vocês tiverem o hábito de repetir. Ah, mas eu já li Provérbios uma vez na vida. Ah, mas eu já li a Bíblia uma vez na vida. A maioria das pessoas não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. A maioria das pessoas não conhece nem a letra, quem dirá a revelação. Porque você precisa ser um adepto da leitura da Bíblia. Você precisa ser uma pessoa que vai ler essas palavras. Porque um livro que, na história da humanidade, é o mais vendido pelo maior período de tempo, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Na Bíblia, nós sabemos que temos vida eterna. Na leitura da Bíblia, nós sabemos que nós temos direção. Você deve ler, sim, muitos outros livros. A leitura deve fazer parte da nossa vida. Ah, mas eu não gosto de ler. Gente, quanta coisa a gente tem que fazer que a gente não gosta. Porque a gente entende que é bom para nós. Se você for a pessoa que, eu só faço o que eu gosto, a sua vida vai ficar na mesma. Você só vai comer doce, só vai acordar tarde, só vai ficar na frente da televisão, porque é isso que a nossa carne gosta. E quando você diz, eu só faço o que eu gosto, você está dizendo, eu só faço o que a minha carne gosta. Porque o seu espírito e a sua alma está morrendo, se não já estiver morto, de inanição, passando fome, porque você não alimenta eles. Só que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente vai se manter no nível da criança. Da criança, e não é da criança no sentido bom da palavra, que quem acessa o reino deve ser como a criança, não. Da criança imatura, que troca uma barra de ouro por uma barra de chocolate. Pelo prazer imediato. Mas se você entende a necessidade da sua vida e a qualidade de vida e a vida abundante que Deus tem para você, você vai começar a fazer algumas coisas que a princípio você pode não gostar, mas vai se apaixonar no processo e vai começar a ter prazer com isso no processo. Porque muita coisa não é boa no começo. A gente vai se arrastando para academia. A gente vai se arrastando fazer uma atividade física. É muito difícil os primeiros dias sem açúcar. Eu tenho acompanhado uma colega que eu conheci ela aqui em Alphaville, agora ela voltou para Brasília, é uma influenciadora. E ela, esse ano ela vai ficar 1 ano sem comer açúcar. 1 ano sem comer açúcar. E ela disse que está sendo muito difícil os primeiros dias, muito difícil. Principalmente porque até algumas coisas salgadas têm açúcar. Então ela tá tirando completamente mesmo o açúcar. Mas eu disse pra ela, fica firme, porque o resultado da minoria é pra quem tem atitudes que pouca gente dá conta de fazer. Então que você hoje entenda que não existe competição em alguns lugares. Porque a maioria das pessoas está como uma manada. Só seguindo o fluxo. Só seguindo o fluxo. Não faz nada de extraordinário além da mesmice. Vivendo uma vida mediana, medíocre. E muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. Então ele diz assim, ame a sabedoria como quem ama a namorada. Assim ela não deixará você ser enganado pela prostituta que atrai os jovens com palavras doces e mentirosas. É o 3º dia consecutivo que Salomão pega na questão da imoralidade sexual e do jovem que se deixa levar pelas palavras sedutoras e mentirosas de uma mulher prostituta.
quando ele nos chama a atenção para isso, entenda. Porque quando você lê esse texto, você vai pensar, eu não sou homem, não serve para mim. Só que a Bíblia, ela vai sempre nos trazer a prostituição em muitos aspectos da nossa vida, tá? Quando Salomão fala de prostitutas aqui, ele está sendo literal também. Mas para que a gente entenda que a Bíblia serve para toda e qualquer pessoa, em todo e em qualquer tempo, em qualquer fase da nossa vida, você precisa ver a questão da prostituição como uma infidelidade. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. Deus nos chama para uma vida de lealdade. E todas as vezes em que eu sou infiel, seja qual for o nível de relacionamento, em que eu sou seduzido pela prostituta, que é aquela que me rouba do meu relacionamento, seja ele qual for, eu estou vivendo essa palavra. Porque nós não nos relacionamos somente com os nossos maridos. Nós temos uma relação de amizade, nós temos um relacionamento com Deus como igreja, nós temos um relacionamento com os nossos sócios, nós temos vários níveis e tipos de relacionamento na vida. E a prostituição, a infidelidade, a falsidade, a mentira, ela pode entrar em todo e qualquer nível de relacionamento. E eu tenho um relacionamento comigo mesma. Então, todas as vezes que a palavra fala sobre prostituição, ela está falando também sobre um nível de infidelidade. Quando eu me deixo levar pelas palavras doces e mentirosas que querem me roubar da fidelidade nos meus relacionamentos, seja ele qual for. Então, a partir de agora, nós vamos entender a questão da prostituição não só de um homem com uma mulher que vende o seu corpo e que está no prostíbulo ou que está na beira da rua oferecendo um programa fácil. Você vai começar a perceber que na sua vida você pode estar se prostituindo de alguma maneira. De alguma maneira. Quando nós vendemos aquilo que não se deve vender. Quando nós trocamos um relacionamento duradouro por algo passageiro. Seja ele qual for. Mas só com a sabedoria você vai ter capacidade de resistir a esse tipo de investida do inimigo. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Ana. Bom dia, Débora e Diego, executivos da Love. Guten Morgen. Shalom, shalom. Então perceba que nenhuma palavra é inútil. Todas elas são proveitosas nesse tempo, para mim e para sua vida, independente da idade e da fase da vida que estivermos vivendo. Então ele vai falar, ela não deixará você ser enganado, que atrai os jovens com palavras doces e mentirosas. E aí ele começa um relato. Olha que interessante. Esse aqui é o motivo pela qual a minha irmã fala que Salomão é o maior fofoqueiro. Ela estava assistindo um dia minha live nesse mesmo provérbio, ela falou assim, Salomão é muito fofoqueiro, tá? Ele não fala que não pode fazer fofoca dos outros e ele é fofoqueiro. Escuta esse relato. Provérbios 7, verso 6 em diante. Certo dia eu estava observando da janela da minha casa e eu vi um rapaz sem juízo, sem a menor noção do que é certo e errado. Ele ia e vinha pela rua junto à casa da prostituta, ao anoitecer e durante a noite. E a prostituta sai para encontrar com ele. Ela é bem ousada e com muita malícia procura perturbar o rapaz com suas roupas provocantes. Ela era desse tipo vulgar e atrevido, uma mulher que nunca para em casa, mas está sempre andando pelas ruas e praças à procura de homens para serem seus amantes.
Ela se aproximou do rapaz, beijou ele e disse muito cinicamente: olha o que ela falou com ele. Eu preparei um magnífico jantar com carnes das ofertas que fiz no templo. É uma religiosa. Eu vim procurar você para ir à minha casa e de repente você aparece. A minha cama está coberta de lindos lençóis de linho colorido importados do Egito. Meu quarto está perfumado com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o dia chegar. Meu marido não está em casa. Ele saiu para uma longa viagem. E pela quantidade de dinheiro que ele levou, ele deverá ficar fora de casa por vários dias. Assim, ela enganou o rapaz com suas palavras e com a sua conversa doce e mentirosa. Ele acompanhou a moça, o jovem acompanhou aquela mulher, tal como um boi que caminha para o matadouro, como uma corça que cai numa armadilha e espera apenas a morte quando o caçador atirar nela, como um pássaro que entra no nosso alpão sem saber que nunca sairá vivo dali. Por isso, jovens, ouçam meus conselhos e obedeçam às minhas palavras. Não saia do bom caminho para ir atrás desse tipo de mulher. Não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta, porque ela já destruiu a vida de muitos jovens. Muitos já perderam a vida por causa dela. A casa onde ela recebe seus amantes é o caminho mais curto para a morte e o reino dos mortos. A minha irmã falou que Salomão é um fofoqueiro, porque ele estava na janela e ele ficou vendo o que estava acontecendo com a sua vizinhança. A verdade é que talvez ele nem estava literalmente, ou talvez sim. Mas basta uma pouca observação da vida. Você abre o TikTok, você abre o Instagram, você abre algumas lives que rolam de madrugada, você observa um pouquinho a vida e você vai ver quantas pessoas estão vivendo histórias semelhantes a essa. Mulheres que não param em casa. Estão nas praças, na beira das ruas, com roupas indecentes, procurando alguém que possa tragar. Mulheres sendo usadas a sua beleza, o seu potencial de influência e de sedução para atrair jovens, ter momentos de prazer e destruir a vida dessas pessoas. Às vezes ela pode estar no trabalho desse cara, na escola com ele, em alguns lugares em que eles frequentam, nas festas. Mulheres que estão aí para derrubar e para destruir a vida de alguns jovens, de alguns homens. Quantos casos a gente conhece? Quantos casos saem nos jornais, né? E a gente vê isso acontecendo, há muitos anos atrás, antes de Jesus vir ao mundo. Mais de 2000 anos atrás, porque eu não sei quanto tempo exatamente Salomão viveu antes de Jesus, mas muitos e muitos anos. Se tem 2025 anos que a gente conta que Jesus esteve aqui, foi muito antes disso. E não há nada de novo. Até hoje pessoas vão se enveredar por esses caminhos. Até hoje esse tipo de coisa vai acontecer. E vai acontecer até o fim dos tempos. Mas que não seja eu nem você. Por isso que nós estamos aqui pedindo a Deus sabedoria. E ensinar isso para os nossos filhos. Que essa palavra chegue no ouvido dos nossos filhos. Chegue no ouvido dessa juventude. Para que nós tenhamos jovens santos nesse tempo.
jovens sábios, que não vão ter as suas vidas destruídas, arrasadas pela influência e por um relacionamento estabelecido de maneira errada. Eu não sei se vocês já ouviram dessas histórias, mas existem muitos casos, principalmente quando começou a surgir muitos homossexuais, muitos homens gays. Os pais começaram a levar seus filhos nos prostíbulos para ter as suas primeiras experiências sexuais, para que eles não se tornem gays. O medo de ter um filho afeminado, o medo de perder o filho e de ser chacoteado no bairro, de ser mal falado no bairro, fez com que muitos pais fizessem isso. Ainda que não tivessem medo, mas muitas histórias de homens que levam seus filhos para perderem a virgindade em prostíbulos, para aprender a gostar de mulher, para desde novinho ter as suas experiências sexuais com mulheres em prostíbulos, em boates. Eu já ouvi muitas histórias. Eu me relacionei com um cara que o pai dele havia levado ele nesse tipo de lugar. E aí a pessoa cresce com uma mente já diferente. Porque você imagina que toda vez que a gente se relaciona sexualmente com um homem, toda vez que um homem se relaciona sexualmente com mulher, existe uma transferência poderosa, enérgica ali. Você se torna um com a pessoa. Ainda que você coloque camisinha, existe um contato de boca, de beijo, de saliva, de tudo, de mucosas. Você está pegando, você está abraçando, você está esfregando, você está ali se relacionando, vocês estão transferindo energia um para o outro. E aí você vai e fica com uma mulher. Depois você vai e fica com outra. Você não só transfere o que você já tinha, mas o que você pegou da outra mulher. E aí você vai e se relaciona com outra. Você não só transfere o que você já tinha, mas o que você pegou das outras duas. E quanto mais parceiros sexuais você tem, mais transferência, mais transferência, mais transferência, mais células ali se misturando, células doentes, células boas, energicamente, espiritualmente, tudo ali vai entrando no seu corpo. Pela saliva, pelo contato físico. Então a gente precisa pensar nisso. Porque às vezes a gente está carregando fardos tão grandes. Às vezes a gente está vivendo uma vida adulta tão conturbada. Resolve um problema aqui, resolve outro ali, consegue fazer dinheiro, consegue isso, consegue aquilo, mas parece que tem coisas na nossa vida que ficam pesando nos nossos pensamentos, na nossa mente, sabe? Na nossa consciência. E você não percebe que foi por conta de todos esses parceiros sexuais que você acumulou na sua vida. E vai levar um tempo para isso ser limpo. Até que você pare e fique por um longo período deixando de se relacionar com um e com o outro para que isso vá limpando do seu corpo. Porque as células, elas vão se multiplicando, né? Então, você vai tendo células que vão se multiplicando com algumas características de outras pessoas. Você vai perceber que, às vezes, a pessoa não tem tendência a certos tipos de coisa. Mas, às vezes, você não é alcoólatra. Você nunca bebeu, nunca gostou de beber. Mas você se relaciona por um longo período com caras que são alcoólatras. Aquilo vai começar a entrar dentro de você. Vai te influenciar. E de repente você está começando a beber e não sabe por quê. Porque você está se relacionando com um homem assim. E a convivência com ele colocando as células dele dentro de você, que respiram álcool, que estão ali dependentes, começam a trabalhar no seu organismo também.
Existe toda uma teoria, existe todo um estudo em volta disso, tá, gente? Eu não estou falando aqui do que eu acho, tá? Existe todo um estudo acerca disso. Pela saliva, pelo contato sexual, você começa a carregar coisas que você não tinha antes. Pelo contato com essas pessoas. Então, você tem que selecionar muito bem as pessoas do seu convívio. Porque se um comportamento perto de você te influencia, quem dirá as células dessa pessoa, da genética dela que vai influenciando a sua. Isso é muito poderoso, tá? Vamos pegar essa palavra hoje, meditar acerca dela, pedir a Deus que nos livre da prostituição, seja ela em qual área. Seja ela em qual área. Que eu não seja essa mulher que use de palavras doces e mentirosas para seduzir, para conduzir alguém a um caminho tortuoso. Que Deus nos faça nesse tempo uma geração de mulheres santas, de mulheres consagradas a Deus, de mulheres tementes ao Senhor e que andam com sabedoria nessa terra, para que nós possamos refletir a imagem e semelhança do Deus vivo em nós, que assim como Ele é, sejamos nós nesse tempo, filhas amadas, herdeiras do Deus Todo-Poderoso, transmitindo ao mundo essa imagem, porque Ele escolheu se manifestar ao mundo através de nós. Eu amo você, faça uma excepcional sexta-feira, amanhã é o segundo dia presencial do evento Promovendo Pessoas. Débora, se for possível, dá uma chegadinha aqui, dá um pulinho aqui, vem ficar com a gente nesse dia. Será um prazer receber, você pode ficar no hostel tranquilamente, tá? Se for possível, apareça, vai ser um dia de grande bênção, de grandes milagres. Vai ter aquele louvorzão da Iarca, vai ter um café maravilhoso. O apóstolo vai estar com a gente e você é minha convidada para estar com a gente nesse dia. Faça uma excepcional sexta-feira. Tamo junto até depois do fim e até amanhã no nosso evento Promovendo Pessoas ao vivo no Centro Comercial de Alphaville. Beijos, até amanhã.